Teotônio Vilela. Está instalada a 17ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 5 de março de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre os casos de Isis Dias de Oliveira, Paulo César Botelho Massa, desaparecidos em janeiro de 72. A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar todas as audiências abertas ao público, em contraposição à posição da Comissão Nacional, que faz suas audiências fechadas. Agora vamos passar à leitura do texto com a palavra da Melinha Teles, Verdade e Gênero. Com a palavra, Melinha. Esse texto nós vamos ler durante o mês de março. Não precisa pagar a luz, não. Precisa? Tá boa a luz? Bom aí? dia. Peraí. Tá boa a luz para pegar assim ou tá ruim? Tá bom? Vamos lá. Bom dia. Esse texto vai ser lido durante as audiências do mês de março. E acho que todas as audiências que tiverem casos de mulheres, né? É verdade e gênero. De modo que, para contar minha história, aqui estou. Vocês me escutam falar, mas me escutam sentir? Gertrude Kummer, uma judia escritora assassinada em Auschwitz. A Comissão da Verdade tem como dever investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar, 1964-1985. A repressão política da época não poupou mulheres e homens que ousaram discordar, divergir, protestar e lutar contra a ordem ditatorial, enfrentar os desmandos, o autoritarismo e as atrocidades e brutalidades do estado de terror implantado a partir de 1964. A violência empregada pelo Estado impôs a ferro e fogo o silêncio, a censura, a insegurança, a incerteza, o pânico e o medo. Impôs para muitas pessoas o exílio, a clandestinidade, o isolamento social e político. Os militantes políticos viviam sob tensão intensa, risco de sequestro, tortura, assassinato, e pairava a figura sinistra do desaparecimento forçado. Há uma lista de pelo menos 500 pessoas mortas, assassinadas pela ditadura. Dentre elas, há aquelas cujos corpos não foram entregues para que seus familiares pudessem sepultá-los. As desigualdades históricas entre homens e mulheres foram reelaboradas e aprofundadas pela ditadura, que não admitia, em nenhuma hipótese, que as mulheres desenvolvessem ações não condizentes com os estereótipos femininos de submissão, dependência e falta de iniciativa. As mulheres militantes políticas da época subverteram a ordem patriarcal tão solidamente acomodada na ideologia ditatorial. Ao ingressarem para as lutas da oposição política, das mais diversas maneiras, as mulheres pegaram em armas ou apoiaram ações políticas de protesto, armadas ou não, mantiveram a segurança de aparelhos que escondiam a militância e o material de luta, participaram da imprensa clandestina, escreveram, fizeram funcionar as gráficas e distribuíram as publicações produzidas de forma artesanal e em condições muito precárias. Cuidaram da saúde e da segurança de militantes e familiares. Tiveram suas crianças na clandestinidade, nas prisões. Viram suas crianças expostas a sessões de tortura, ameaçadas ou mesmo torturadas. Sofreram abortos dolorosos devido aos espancamentos e chutes dos torturadores. Foram impedidas de amamentar seus bebês nos cárceres, menstruaram de forma excessiva ou escassa, conforme as sessões de torturas.
foram estupradas e sofreram violência sexual. Tiveram seus corpos nus expostos para os torturadores espancá-los, queimá-los com pontas de cigarro ou com choques elétricos, enfiar fios elétricos em suas vaginas e ânus, arrebentar seus mamilos e cometer estupros. Houve militantes que foram assassinadas, cujos cadáveres, em muitos casos, encontram-se desaparecidos até os dias atuais. Muitas dessas mulheres foram levadas à morte por meio de um assassinato friamente calculado, com atos de estupro, mutilação, inclusive genital. Outras foram assassinadas com o uso da coroa de Cristo, como era chamado um método de tortura que, por meio do emprego de uma cinta de aço, apertava-se o crânio até esmagá-lo. Outras foram mortas em acidentes estrategicamente planejados, como foi o caso de Zuzu Angel, que denunciou insistentemente o desaparecimento de seu filho, Stuart Angel Jones. Outras enlouqueceram, como resultado de tamanha dor e perseguição policial. Houve muitas e muitas que lutaram no anonimato. Para que se alcance a verdade, a história terá que trazer à tona a sua participação. Ao buscar a verdade, a Comissão da Verdade deve analisar os fatos e suas circunstâncias numa perspectiva de gênero, ou seja, considerando que as desigualdades entre os sexos levaram a consequências e sequelas distintas entre mulheres e homens em decorrência das brutalidades cometidas pela ditadura militar. Só assim a história poderá fazer justiça às mulheres, a parcela mais esquecida e menos visível da humanidade. Não basta ouvir as mulheres, será preciso senti-las em toda a dimensão de suas ações. Vamos ler o memorial da Isis. Vai fazer um de cada vez, né? Isis primeiro. Não, eles vão centrar na sua pessoa lendo o texto. Mais importante que na tela é você, a sua imagem lendo o texto. Bom dia a todos e todas. Eu sou Vivian Mendes, sou assessora técnica da Comissão da Verdade de São Paulo. Isis Dias de Oliveira, desaparecida em 30 de janeiro de 1972. Nascida em 29 de agosto de 41, em São Paulo. Militava na organização política Ação Libertadora Nacional, ALN. Dados biográficos. Nasceu em 29 de agosto de 41, em São Paulo, filha de Edmundo Dias de Oliveira e Felícia Mardini de Oliveira. Estudava piano e fez curso de pintura na Fundação Álvares Penteado. Em 1965, iniciou o curso de Ciências Sociais na FEFELESTE da USP e foi morar no CRUSP. Em 1967, passou a trabalhar no cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia e casou-se com José Luiz Del Roio, também militante da ALN, de quem se separou posteriormente. No primeiro semestre daquele ano, trancou sua matrícula no terceiro ano do curso. Em 1968, viajou para Cuba, onde realizou treinamento de guerrilha. No fim de 1969, voltou clandestinamente ao Brasil e, em junho de 1970, se transferiu para a cidade do Rio de Janeiro. Isis figurou em 6 processos, nos quais foi julgada à revelia. Foi acusada de ter assaltado o Hospital da Ordem Terceira da Penitenciária, no Rio de Janeiro, de ter depredado 2 postos de gasolina, onde se encontravam cartazes de militantes políticos procurados pela polícia, de ter participado do assalto à agência do Bradesco da rua Miguel Lemos, no qual foi ferida sem gravidade. Em 3 processos foi absolvida e os demais foram arquivados por insuficiência de provas. Em sua homenagem, a praça em frente à casa onde Isis passou parte de sua vida, no Alto da Lapa, em São Paulo, desde 11 de setembro de 1997, tem o seu nome. As cidades do Rio de Janeiro e Recife, em Pernambuco, também a homenagearam, dando seu nome a ruas nos bairros Recreio dos Bandeirantes e Macaxeira, respectivamente. Dados sobre sua prisão e desaparecimento.
Em 30 de janeiro de 1972, Isis Dias de Oliveira e Paulo César Massa, que também era militante da ALN, foram presos e levados para o DOI-CODE no Rio de Janeiro. Eram companheiros de militância e viviam clandestinos na mesma casa. Desde esse dia, Isis não compareceu aos encontros marcados com os companheiros. A família de Isis a procurou em unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em prisões e em arquivos de 13 cemitérios controlados pela Santa Casa de Misericórdia e outros em Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João do Meriti, Itaguaí e São Gonçalo, cidades fluminenses. O texto de Felícia Mardini de Oliveira, mãe de Isis, retrata uma história semelhante à de diversas mães de desaparecidos. Em 16 de junho de 1970, Isis foi morar no Rio de Janeiro. A princípio, vinha sempre visitar-nos em São Paulo. Outras vezes, nós a encontrávamos no Rio, em lugares pré-combinados. Um dia, a despedir-se, ela disse: "Mãe, se alguma coisa me acontecer, uma companheira dará notícia para vocês." Eu fiquei muito nervosa com essa informação. No dia seguinte, conforme havia combinado, eu fui ao seu encontro. Esperei por várias horas. Isis não apareceu. Nunca mais a vi. Em 22 de novembro de 1971, Isis fez um telefonema para a casa de um vizinho, chamando-me. Disse não ter sido possível ir ao meu encontro, conforme havíamos combinado, mas que tudo estava bem com ela. Foi a última vez que ouvi sua voz. Em 23 de janeiro de 72, Isis encontrava-se em apuros. Chegou pela madrugada em casa de uns amigos em Niterói. Dormiu e passou o dia seguinte lá. Fez um curativo em um ferimento que tinha no pescoço, indo embora no final da tarde. O nosso amigo foi com ela até as barcas. Foi a última pessoa a ver Isis. Em 4 de fevereiro de 1972, meu marido recebeu em seu escritório um telefonema de uma moça dizendo: Isis foi presa no Rio de Janeiro pelo 1º Exército. Vocês devem tomar providências para localizá-la, porque ela corre perigo de vida. Mais tarde, soubemos que a autora do telefonema era a companheira de Isis, Aurora Maria do Nascimento Furtado, posteriormente assassinada pela repressão, que fora também colega de Isis aqui na USP. Em 10 de fevereiro de 72, a advogada Eni Raimundo Moreira, que fora contratada por meu marido, impetrou um habeas corpus em favor de Isis. Negaram sua prisão. Ao todo, foram 5 habeas corpus. A partir do 3º, a resposta era: Isis Dias de Oliveira encontra-se foragida. Sua mãe conseguiu apurar parte do trânsito de Isis pelos órgãos de repressão. Abre aspas. Em meados de fevereiro de 72, esteve presa no DOI-CODE, no Rio de Janeiro. Março de 72, quando era transferida do Rio para São Paulo, juntamente com outros presos, foi desligada desse grupo por apresentar problemas renais. No mesmo mês de março, pelos mesmos problemas renais, esteve hospitalizada em São Paulo. Ainda no mês de março, foi transferida para a base aérea de Cumbica, São Paulo. Em 13 de abril de 72, uma assistente social, Maria do Carmo de Oliveira, lotada no Hospital da Marinha, na Ilha das Cobras, no Rio, informa a mim e a minha sobrinha Sônia: Isis Dias de Oliveira foi presa pelo 1º Exército com 2 identidades. Encontra-se incomunicável na Ilha das Flores. Esta informação Maria do Carmo recebeu por telefone de um primo lotado no serviço de telex do 1º Exército. No dia seguinte, Maria do Carmo, eu e minha sobrinha Sônia, fomos intimados a comparecer no 1º Exército. Lá nos atendeu um coronel e o primo de Maria do Carmo. Alegaram que fora um lamentável engano. Logo em seguida, a doutora Eni esteve na Ilha das Flores, onde foi negada sua presença. Eu estive por 3 vezes na ilha, sem nada conseguir. Mas foi lá que conheci Leda Medeiros, esposa de Jorge Medeiros. Leda me falou ter conhecimento de uma família denominada Massa. Foi assim que eu cheguei até a família de Paulo César Botelho Massa, companheiro de Isis, que teria sido preso antes da minha filha. Paulo César Botelho Massa, desaparecido político, filho do general Cristóvão Massa e sobrinho de mais 3 generais, encontra-se desaparecido como Isis, sem nenhuma informação a mais. Em 21 de junho de 72, soubemos que Isis estivera no Senimar. De lá teria sido transferida para o aeroporto de Campos dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Em 20 de fevereiro de 74, um conhecido do meu marido, que atuava com seguros e também no DOPS, prometia conseguir informações de Isis para nós. Chegamos de uma excursão de turismo no exterior. Disse-nos que a guia que os acompanhou na cidade de Londres era uma brasileira de nome Iris e que tinha tudo para ser Isis.
Mostrou fotos da Isis para outras pessoas que participavam da excursão. Todos acharam que, de fato, poderia ser Isis. Meu marido havia sofrido uma cirurgia cardíaca. Então, eu e meu filho não tivemos outra alternativa senão tirar tudo a limpo. Em 4 de março de 74, viajamos para Londres e encontramos a moça que trabalhava na agência de turismo Meliá Marsan. Realmente era uma brasileira e nada mais. Não tinha nada a ver com nossa filha Isis. Nós chegamos à triste conclusão que todas essas séries de desinformações serviam a um objetivo específico, que era de confundir-nos e fazer-nos reaver a cada sinal uma esperança. Cartas. Foram escritas muitas. Eu as escrevi com sacrifício, para poupar meu marido, que havia sofrido um grave infarto do miocárdio. Com o passar do tempo, fui vendo que os destinatários eram os mesmos, a quem as outras famílias desaparecidos escreviam. Presidente da República, ministros das 3 armas, comandante do 1º e do 2º Exércitos, OAB, OEA, ONU, Anistia Internacional, arcebispo do Rio de Janeiro e de São Paulo. Foram tantas as cartas e inúteis que não gosto de lembrar. Se não, esquecerei uma especial, pelo trabalho e pela satisfação que me deu. Nós, familiares dos presos políticos desaparecidos, pedíamos informações ao governo sobre o destino dos nossos parentes, quando o ministro da Justiça, através do líder José Bonifácio, vem de público enumerar uma série de delitos praticados por eles. Eu não me conformei com aquelas informações. Achei que era o fim de tudo. Nós queríamos saber o paradeiro deles e não o que eles haviam praticado. Escrevi uma carta de contestação. Mas como publicar minha carta? A censura não respeitava nem os malotes dos deputados. Não tive dúvidas. Fui pelo caminho mais longo, mas o que me pareceu seguro. Viajei 20 horas até Brasília para entregar minha carta ao deputado Lisânias Maciel. O deputado Lisânias não se encontrava em Brasília. Entreguei, então, minha carta em mãos do deputado Fernando Lira. Mais 20 horas de volta, no meio do caminho, em uma parada de ônibus, comprei um jornal, O Estado de São Paulo. Lá estava a minha carta publicada. Valeu-me uma grande satisfação no momento, mas foi só, porque até hoje estou esperando saber o que eles fizeram com minha filha Isis. Informações dadas por agentes policiais publicadas na imprensa. A morte de Isis e Paulo e de mais outros 10 desaparecidos foi confirmada pelo general Adif Iusa de Castro, quando suas declarações foram publicadas em off, em 28 de janeiro de 79, em matéria do jornalista Antônio Henrique Lago, na Folha de São Paulo. Fiuza de Castro foi criador e primeiro chefe do CIE, chefe do DOI-CODE do 1º Exército, comandante da PM do Rio de Janeiro e depois da 6ª Região Militar. Em 8 de abril de 87, a revista Isto É, na matéria Longe do Ponto Final, publicou declarações de Amilcar Lobo, que reconheceu ter visto Isis no DOI-CODE Rio de Janeiro, sem precisar a data. No arquivo do DOPS do Paraná, em uma gaveta com a identificação falecidos, foi encontrada sua ficha. Informações retiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, 64 a 85, do IEV. Como só tem os familiares da Isis para depor, vamos aproveitar o ensejo, fazer a leitura do memorial do Paulo César Botelho Massa, aí a gente passa a constituir a mesa. Espera um minutinho que essa parte introdutória eles fazem uma gravação especial. Pode começar, né? Bom dia a todos, meu nome é Thaís Barreto, eu vou ler aqui o memorial do Paulo César Botelho Massa. Paulo César Botelho Massa, desaparecido em 30 de janeiro de 1972. Data de nascimento, 5 de outubro de 1945. Local de nascimento, Rio de Janeiro, Brasil. Organização política, Ação Libertadora Nacional, ALN. Dados biográficos. Nasceu em 5 de outubro de 1945, no Rio de Janeiro, filho de Cristóvão Massa e Laís Maria Botelho Massa. Aos 16 anos, foi aprovado em concurso público para o Banco do Brasil, onde foi trabalhar após cumprir o serviço militar na Agência Paranaguá, em 1965. Em 1968, iniciou o curso de Ciências Econômicas na antiga Universidade do Estado da Guanabara, hoje UERJ, vindo a participar do diretório acadêmico e do movimento estudantil.
Em 20 de março de 1969, pela sua participação no movimento estudantil, foi preso no DOPS do Rio de Janeiro para averiguações. Respondeu a vários processos, sendo absolvido em todos eles. Em junho de 1971, saiu de casa e foi morar com os companheiros, já como militante da LN. Em 15 de novembro, desligou-se do Banco do Brasil e passou a viver na clandestinidade. Mesmo assim, continuou a frequentar a casa dos seus pais. Por ter o pai e mais 3 tios generais, seus companheiros lhe deram o apelido de general. Um dia antes de sua prisão, fez uma visita aos pais. Desde então, seus pais passaram a organizar um dossiê com informações sobre o filho desaparecido, encerrado em 31 de maio de 1989. Em sua homenagem, a cidade do Rio de Janeiro deu o seu nome a uma praça na Barra da Tijuca e a cidade de São Paulo a uma rua no Jardim Guaiambu. Foi homenageado com a medalha Chico Mendes de residência pelo Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, no dia 1º de abril de 1993. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Em 30 de janeiro de 1972, Isis Dias de Oliveira e Paulo César Massa foram presos e levados para o DOI-CODE Rio de Janeiro. Eram companheiros de militância e viviam clandestinos na mesma casa. Em 2 de fevereiro, 3 dias após a sua prisão, agentes do DOPS do Rio de Janeiro estiveram na casa dos pais de Paulo, a pretexto de buscarem uma metralhadora e levaram roupas debaixo dele, o que, para sua mãe, foi um forte indício de sua prisão. Desde então, seus pais iniciaram a busca por informações sobre seu paradeiro, mas só souberam de sua prisão por meio de Robson Grassi, um vizinho que também esteve preso no DOI-CODE do Rio entre fevereiro e maio de 1972. O chefe do grupo policial, que foi à casa dos pais de Paulo César, deu um cartão com o nome Otávio K. Filho, que depois descobriram tratar-se de um nome falso. Os policiais, ao saírem do apartamento dos pais de Paulo César, foram ao apartamento de Robson Grassi e o prenderam, com mais 4 pessoas, sua esposa, seu cunhado, a empregada e um irmão. Em 28 de março de 1972, a televisão mostrou um retrato de Paulo Massa, dando-o como procurado pelos órgãos de repressão. No dia seguinte, o jornal Última Hora divulgou a mesma informação. Desde então, a família de Paulo e Isis não obtiveram qualquer informação oficial sobre a prisão ou a morte dos 2 militantes. Seus nomes constam na lista de desaparecidos políticos do anexo 1 da Lei 9.140/95. Informações dadas por agentes policiais, publicadas na imprensa. A morte de Isis e Paulo e de mais outros 10 desaparecidos foi confirmada pelo general Adi Fiuza de Castro, quando suas declarações foram publicadas em off, em 28 de janeiro de 1979, em matéria do jornalista Antônio Henrique Lago, na Folha de São Paulo. Fiuza de Castro foi criador e primeiro chefe do CIE, chefe do DOI-CODE do 1º Exército e comandante da PM do Rio de Janeiro e depois da 6ª Região Militar. A revista Veja, de 11 de fevereiro de 1987, em matéria sobre a investigação do assassinato do jornalista Alexandre von Baumgarten, intitulava Caso Emperrado, referiu-se ao desaparecimento político de Paulo César. Na ocasião, o general Massa, seu pai, com 74 anos, foi à Secretaria de Segurança Pública com o objetivo de interpelar o coronel Homem de Carvalho, comandante da APE, à época do desaparecimento de seu filho. Sem uma resposta concreta, o general Massa saiu decepcionado do encontro com o coronel, dizendo que fez tudo o que um pai faria para localizar um filho. Sua mãe leu um discurso na sede da ABI, no Rio de Janeiro, em 1º de abril de 1993, por ocasião da entrega da medalha Chico Mendes de resistência do Grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro. Junto com ela, encontrava-se o pai de Paulo César. Os 2 escreveram a carta em homenagem ao filho. A carta. Ei-nos aqui, pai e mãe de Paulo César. Neste momento, não estamos trazendo pelas mãos o nosso menino,
o caçula de olhos claros e cabelos anelados. Tampouco estou voltando ao passado para reencontrar Paulo César, sensível criança que, aos 9 anos de idade, no Dia das Mães, teve sua carta premiada em segundo lugar entre 14.000 cartas de crianças cariocas. E o prêmio queria ele: uma saia nova, bonita, para a mãe trabalhar. Hoje estamos aqui para reverenciar a memória do nosso amado filho, que o Grupo Tortura Nunca Mais escolheu para receber a medalha Chico Mendes. Não mais o menininho, não mais o jovem rebelado contra as injustiças sociais e as amargas estruturas políticas da época que algemavam o nosso país. Agora o homem, Paulo César Botelho Massa, aquele que soube defender seus pontos de vista com a coragem dos que creem. E crer, senhores, é a essência da vida. Quem não crê, não quer, não luta, morre por antecipação. Paulo César, já em nome de praça pública, no Pontal de Sernambetiba, na cidade do Rio de Janeiro, ao lado de ruas com nomes de companheiros seus que lutaram e morreram na vanguarda da resistência democrática na década de 70. Queremos deixar, diante de todos, o testemunho do nosso amor por Paulo César e pela pátria, por esse Brasil a quem ele, consciente, deliberava dignamente, fez doação do seu bem maior, a vida. A família Massa tem tradição no Exército Brasileiro. 4 irmãos do general Cristóvão Massa chegaram à patente de general: Otávio, Demóstenes, Adalberto e Otaviano. Estes 2 últimos se encontravam na ativa quando Paulo César desapareceu. Sua mãe, Laís, chegou a procurar Dulce Figueiredo, a esposa do general João Batista Figueiredo, chefe do SNI à época, mas não obteve nenhuma informação sobre seu filho. Laís desabafou. Conhecimentos, amizades, companheirismos de farda e laços de família não foram suficientes para ajudar a encontrar Paulo César. Tantas portas estiveram fechadas para a nossa dor. As informações foram tiradas do dossiê Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil e do Instituto de Estudos sobre Violência do Estado. Obrigado, Thaís. Então, nós vamos... Podia suspender a tela? Se alguém precisar. Bom, vamos lá? Então, vamos constituir a mesa. Vamos convidar, inicialmente, os irmãos da Isis para vir para cá. Vamos lá. Primeiro, o Zé Carlos Dias de Oliveira, o irmão da Isis, o Dimas Dias de Oliveira. Cadê os irmãos da Isis? Fica um de cada lado aqui. Por favor. Fica outro aqui. Depois o Zé Luiz Del Roio, que foi o companheiro da Isis. Eu queria convidar, acabou de chegar, uma grande amiga da Isis, e importantíssima para esse tomada de depoimentos, a Sônia Irene Silva do Carmo. Por favor, Sônia. Fica ao lado do Zé Luiz. E convidar um jovem, o Rafael Pacheco Marinho, do Centro Acadêmico dos Estudantes das Ciências Sociais, o CEUPS, que tem o nome da Isis Dias de Oliveira, porque a Isis era estudante. Cadê o Rafael? Rafael, senta ao lado da irmã da Isis. Bom, então quem começa? O Zé Luiz, era bom o Zé Luiz começar, né? Eu prefiro... Não, os irmãos, tá bom. Tá. É que sempre você faz uma fala mais... Então, quem começa? Eu começo. Bom dia a todos. Dimas Dias de Oliveira, irmão de Isis.
sabe, a gente está à procura da minha irmã, de informações da minha irmã há muitos anos. Muitos anos. Então, nesse aspecto, a vida foi muito dura, e especialmente para minha mãe e meu pai. Muito poucas informações a gente tem a respeito aqueles dias, vamos dizer, onde que ela foi presa, tudo. E temos muitas informações sobre o que aconteceu depois. A procura dela, o que minha mãe, o que meu pai fez, mas especialmente minha mãe, né? A minha mãe dedicou o restante de sua vida à causa da Isis. Uma coisa, a gente perder uma pessoa querida que morreu, é a vida, né? Um dia a gente vai morrer tudo. Então, a gente vai lá, enterra a pessoa, né? Sabe que... Bom, outra coisa, é muito dolorido, há um sentimento de falta, uma lacuna enorme, né? Quando a gente não tem uma coisa, não está vendo ali um corpo de uma pessoa, né? Então, é muito diferente. Imagino esse sentimento, se para mim é forte, imagino para minha mãe e para o meu pai, né? Então, bom, é com expectativa, com muita ansiedade, com muita esperança, que a gente vê, começa a acender uma luz, né, nesse túnel, onde que talvez a gente finalmente venha a ter uma notícia dela, né? Uma notícia assim, mais concreta, né? Há muitas informações, a maioria delas partindo dos familiares, né? Agora, ao contrário, do outro lado, oficial, o Zé Luiz Del Rui, outro dia, trouxe uma notícia de que ela constava já, né? Estava ali, preto no branco, que ela tinha morrido, né? Talvez uma primeira notícia nesse aspecto, né? Eu queria acrescentar mais uma coisa. Minha mãe, mas em particular a minha irmã, também foram alvo de algumas homenagens, mas tem uma delas que que a mim me toca muito, porque foi feita por um pessoal, por jovens, né? Então, a gente tem a esperança de que o idealismo, né, a procura de uma coisa, um pouco mais de justiça social, ainda está presente na juventude. Foi quando o Grêmio, o Centro Acadêmico, eu falo Grêmio porque onde eu estudei, na Politécnica, era Grêmio Politécnico. O Centro Acadêmico, lá de Ciências Sociais, deu nome à Isis. Então, eu via naquele auditório, naquele pessoal, uma meninada, uma juventude, que me pareceu que eles poderiam, acho que tinham um idealismo ainda de ver alguma coisa diferente, em termos de justiça social, sei lá, alguma coisa assim. E lembrar, como eu comentei naquele dia, que na praça onde foi dado o nome dela, tem alguma coisa assim: quando eu não puder mais pudermos falar, vocês falarão por mim. Eu acho que é uma frase de esperança, né, para que a história como a Isis, como de centenas de outras pessoas, né,
não sejam esquecidas. Né? Era isso que eu queria dizer e agradecer aí a atenção e a paciência de vocês. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu começar a fazer uma recomposição da vida dela, né? Porque a gente sempre fala do período do fim, do desaparecimento, da trajetória da sua mãe e de vocês, né, que assumiram essa missão da sua mãe. Mas, embora também está a Sônia aqui hoje, que era amiga dela, vamos começar a falar da vida da Isis, né? E de vocês, você falou que você era da Escola Politécnica, do Grêmio Politécnico. Queria que vocês, os dois irmãos, começassem um pouco contando a história, de onde vocês vieram, onde vocês estudaram, como é que ela entrou na militância. Porque ontem eu estava prestando atenção, quando eu cheguei em casa no noticiário, que é uma coisa de repercussão nacional, o caso desse moço que era goleiro do Flamengo, que eles mataram a companheira dele e desapareceram com o corpo, né? E tem uma série de policiais envolvidos e a orientação que eles tinham era, não havendo corpo, não há crime, né? Então, isso é um comportamento de marginais. Então, eu fiquei fazendo uma associação que o Estado brasileiro, né? Que o Estado brasileiro, embora as pessoas digam que era uma pequena fração dos militares, agiu como um grupo de marginais que assumiu o poder, que fez com que as pessoas desaparecessem, sem devolver o corpo para os seus familiares, para dizer, não há corpo, não há crime. Então, já que nós estamos diante dessa... E enquanto esses corpos não aparecerem, não forem devolvidos, nós acreditamos que a ditadura não acabou. Né? A ditadura só vai acabar o dia que os casos forem esclarecidos e as famílias puderem sepultar seus entes queridos. Então, vamos falar um pouquinho. Eu sei que é muito duro, muito difícil. Eu também tenho até dificuldade de fazer essas perguntas, porque conheci sua mãe e tudo. Mas acho que era importante, nesse testemunhar hoje, da gente falar da vida da Isis, né? Da Isis, de vocês, o ambiente que vocês se criaram, o ambiente de militância conjunta. É possível? É possível. Então fala no microfone. Não, pode falar. Então vai, sempre fala seu nome e começa. Não, fala no microfone para gravar. Eu começaria dizendo o seguinte, da origem. Minha mãe, meu pai. Né? Meu pai vinha de uma família desestruturada, né? Bom, mais perto. De uma família desestruturada, né? A minha mãe, filha de paraguaia, né? Ela com mais 3 irmãs viviam praticamente na fronteira, né, do Brasil com o Paraguai. Minha avó teve filhos no Paraguai, né? Então, lembra um pouquinho, vida de fronteira, tudo. 4, 5 mulheres. Então, conseguiram, né? Graças ao esforço, trabalho dessa mulherada toda, né? Fugir de uma coisa que eu acho que era muito comum naquela época, e talvez hoje ainda, a prostituição. Então, vieram para São Paulo, trabalharam, conheceram o meu pai, né? E, sei lá, se entenderam e, tanto um como o outro, quiseram ter uma vida, vamos dizer, bem mais estruturada, talvez, né? Bom, meu pai era securitário, trabalhava com seguros, e minha mãe trabalhava como costureira. Bom, falando um pouco da Isis, um pouquinho.
ela, desde o início, meu pai teve sempre uma preocupação maior com ela, talvez, do que com a gente, com os filhos, por ela ser mulher, e queria dar a ela um estudo o melhor possível. Então, na época, um dos colégios assim que tinha o de nome aqui em São Paulo era o Colégio Santa Marcelina. E lá foi a Isis estudar com bruto sacrifício financeiro do meu pai, estudar no Colégio Santa Marcelina. É um colégio de irmãs, né? Colégio católico de irmãs. Bom, que mais? Então, paralelamente a isso, a Isis começou a estudar piano, né? Se desenvolveu, tinha o dom para a música, chegou a se formar, acho que professora, não sei. Bom, aí veio um pouco a preocupação do meu pai. Houve uma ocasião, e a gente tem que lembrar que nessa ocasião, nesse período, a situação da mulher. A mulher estava saindo a pílula, a libertação, sei lá o nome que se possa dar, essa fase conturbada, né, de coisa. Então, estava explodindo muita coisa, principalmente com relação às mulheres. E começou a haver muito atrito entre meu pai, minha mãe e minha irmã, porque a minha irmã queria liberdade, queria voltar a hora que quisesse para casa, e meu pai não queria. Bom, saiu o conflito, foi morar fora, foi para o CRUSP, né? Foi depois morar e meu pai dando assistência para ela, entende? Deu o tempo todo junto com ela, embora ela queria ter a vida dela, teve, né? E ele dando assistência. Mais tarde, ela entrou na Ação Popular, não foi? Na P? Não. Depois eu farei um relatório político. Bom, ela entrou num... Bom, ela começou... Não se preocupa, fala do seu jeito. É melhor tá bom. A parte mais natural da coisa do que... Não, então começou, vamos dizer, a tomar contato com uma outra visão do mundo, então a visão política, né? E aí, então, foi onde o Zé Luiz dá mais detalhes, dá mais certo, que eu não lembro direito, né? Então é isso. Era uma menina que desde cedo não se conformava muito, não. Pode parecer até um pouco com a desigualdade social que havia. Então, tinha uma certa preocupação, isso bem antes de começar a sua militância política, né? Quantos anos de idade ela tinha quando ela foi para o CRUSP? Você lembra? Não lembro. Você era mais velho ou mais novo? Eu sou irmão mais velho. Porque... Você entrou na Poli? Eu entrei na Poli. Antes dela entrar nas sociais? Antes dela entrar. E ela só foi para o CRUSP já na época, já tinha feito vestibular? Quando ela entrou na faculdade? Eu acho que foi em torno... O Zé Luiz deve saber melhor. Zé, fala no microfone. Hã? Fala no microfone, em 65. Bom, Ela 65. entrou na faculdade em 65. Entrou em 65. E já foi morar no CRUSP. Logo depois. Quem está falando é a Sônia Irene. Sônia, Logo fala depois, um pouquinho. um tempo depois, ela foi para o CRUSP. Você é colega de turma dela? Eu era. Da mesma sala? Sim. Desde o primeiro ano? Sim. Continua. Bom, eu encerraria então aqui, agora continua, passando para o... Você quer passar para o seu irmão? Para o meu irmão, para o Zé Luiz ou para a Sônia. Quem fala primeiro? O Zé Luiz ou a Sônia?
Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Tá. Obrigado. Obrigado. Quem começa? Eu quero falar. Zé Luiz do Arroio. Preciso daquele microfone ou basta este? Não, aí você fica, porque com esse microfone você fica curvado. Esse aí você fica na posição que você sente melhor. Obrigado pelo respeito pela idade. Olha, eu me chamo José Luiz de Arroio. Eu queria começar agradecendo esta casa por ter criado a Comissão da Verdade Legislativa do Estado de São Paulo. Tenho que agradecer ao ilustre deputado Adriano Diogo, membro da Comissão dos Direitos Humanos da Casa e também presidente da Comissão da Verdade. Tenho que agradecê-lo não só por que ele faz nesses 4 muros, mas do que faz também nas ruas, nas praças. Mas agradeço também a sua assessoria. Na sua assessoria existem... Da Isis ainda. Solicitar a Sônia o poema escrito pela pela dona Felícia e demais documentos. Para recomendações da comissão, incluir a proposta da construção de um memorial aos familiares mortos desaparecidos, sugestão do De Arroio. Antes de a gente encerrar, e a Melinha vai fazer, eu queria fazer uma fala para os 2 irmãos familiares. Quando foi criada essa comissão, uma das coisas... Quando foi criada essa comissão, na verdade, eu tive uma conversa com Paulo Vanucci e com o Ivan, e eles me falaram, a responsabilidade seria a criação dessa comissão antes mesmo na Nacional. E a Melinha me procurou e falou: Adriano, a coisa que mais me norteia é a vida e o trabalho da dona Felícia, né? Então, ao a gente instalar essa comissão, a gente até pensou em dar o nome da Isis, pela Isis e pela mãe de vocês, porque foi uma das pessoas mais exemplares nessa luta. Então, eu vou dizer uma coisa curta, não política. Enquanto a história da Isis não for contada, enquanto seus assassinos não forem punidos, a ditadura não acabou. Essa coisa que eles chamam de democracia que tem no Brasil é uma farsa, porque enquanto os assassinos dos 540 brasileiros e outros tantos que foram mutilados não aparecerem e não forem julgados, não haverá democracia. Por isso que tem essa democracia meia-boca que ninguém respeita no Brasil. A história só poderá passar adiante e esse país ser um país civilizado se essa história for contada. Por quê? Os órgãos de repressão que estavam concentrados nesses aparatos foram espalhados pelo Brasil inteiro. Não foram só os delegados que foram para Itatiba, Presidente Prudente, toda a estrutura da repressão está disseminada nos organismos secretos e as pessoas são gravadas e vigiadas em todo o Brasil. Enquanto tiver esse Estado paralelo dentro do Estado brasileiro, esse Estado policial clandestino, investigando o povo brasileiro nas suas relações de trabalho, nas fábricas, não haverá democracia. Então, hoje, nesse singelo depoimento que vocês vieram dar aqui, é a essência da democracia brasileira. A história da Isis precisa ser contada e essa bobagem que os criminosos que desapareceram com o corpo dela não podem ser processados e punidos dentro das leis
da justiça brasileira, da legalidade, mas tem que haver julgamento e punição. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo. Muito obrigado. Vocês seguem a trajetória da mãe de vocês, lutando pela impunidade. Foram lá na primeira família que procurou aqui. Foram vocês, e nós vamos continuar nessa luta, nessa trajetória. Comoção, eu digo o seguinte: vocês, todos vocês, são muito generosos. Muito obrigado. Eu vou ler aqui uma... nós aqui da Comissão da Verdade, nós da assessoria, nós fomos, e acho que eu e o Ivan, principalmente, que somos familiares de mortos desaparecidos políticos, nós tivemos muito o norte da nossa luta pautado pela vida, pela ação da Dona Felícia. Porque a Dona Felícia, aquela mulher assim, simples, muito meiguinha, muito calma. Não, ela chegaria aqui, ficaria ali sentada, talvez ela ouvisse, e se ela tivesse a oportunidade, ela ia dizer, eu acho que ela ia dizer o seguinte: ela ia agradecer muito, né, a audiência, mas ela ia dizer o seguinte: eu tenho o direito de saber onde está minha filha. E com essa palavra, onde está minha filha, ela falava assim: eu quero saber onde estão todos os desaparecidos políticos. Porque a Dona Felícia, ela nunca deixou, a palavra dela nunca foi só pela filha, foi sempre por todos. E ela falava com aquele jeitinho dela assim: eles podiam, se ela está fazendo alguma coisa que o governo não gosta, eles podiam prender, podiam manter numa cadeia, eu ia poder visitá-la, mas como? Ou então me entregar o corpo, me falar onde que está esse corpo. A Dona Felícia sempre procurou. Então, acho que assim, foi quando o Adriano organizou e tomou à frente a Comissão da Verdade aqui da Assembleia, eu coloquei para ele, falei assim: não pode nunca esquecer as palavras da Dona Felícia, porque a Dona Felícia sempre procurou, ela em nenhum momento ela deixou de lembrar disso. Eu tenho o direito de saber o que fizeram com minha filha. Eu tenho o direito, eu tenho meus filhos, ela gostava muito dos filhos, ela sempre falava isso: eu gosto dos meus filhos, mas a Isis me faz falta, eu quero saber onde está a Isis. Né? E essa era uma pergunta que eu acho que eu e o Ivan, nós acho que vimos o tempo todo a Dona Felícia fazendo essa pergunta. Né? Porque eu acho que esse momento dessa audiência, a Dona Felícia tem que ser lembrada, tem que ser trazida aqui para junto de nós, aquela força dela, aquela persistência, né? aquela delicadeza de colocar todas as questões aqui. O pessoal pediu para eu ler uma das cartas da Dona Felícia, mas eu queria, antes disso, lembrar que eu fiquei impressionada, destacar aqui que eu fiquei impressionada com o depoimento da Sônia. Porque nós falamos das mulheres anônimas que participaram dessa luta, e você, Sônia, você não era pouca coisa, não. Você não era pouca coisa, não. Você era uma mulher amiga da Isis. Isis Dias de Oliveira. Isso já te dá uma responsabilidade maior do que as outras mulheres. E você fazia reuniões com o Apolônio, com Mário Alves, com Joaquim Câmara Ferreira, com Marighella. Gente, você era muito poderosa. Muito poderosa. E
muito moderno. É aí que é quando a gente fala que as mulheres participaram dessa luta e muitas vezes não tem um nome, não tem esse destaque. Nós não conhecemos. Eu nunca tinha ouvido falar de você. Viu hoje? Fiquei assim surpresa. E amiga do Delroy ainda amiga do Delroy. Eu estou aqui muito observando que nós vamos fazer audiência dos filhos, das filhas, das crianças, né? A gente chama audiência das crianças, que são os nossos filhos, as nossas filhas, naquela época, que muitas vezes foram sequestrados, presenciaram as torturas, ou foram até ameaçados de ser torturados, e foram até torturados, né? A ditadura torturou crianças também. E aí eu pensei, você já tinha um filho, né? Quando você foi presa, você ficou 45 dias no DOPS, e estava grávida. Então, você é uma daquelas mulheres que a gente está sempre pensando, carregando aqui, né? Quando a gente leu o texto aqui, a gente falou dessas mulheres, você era uma delas. Está aqui dentro dessa nossa inquietude, você faz parte dela, né? Dessa história. Então, isso foi muito enriquecedor, a sua fala. Aqui é uma carta da dona Felícia, que ela escreve no dia 10 de abril de 1975. Excelentíssimo senhor deputado José Bonifácio, líder da Arena. Lemos hoje nos jornais e ficamos perplexos com a resposta que nos foi dada a respeito do desaparecimento da nossa filha, Isis Dias de Oliveira, presa pelo 1º Exército no dia 28 de janeiro de 1972, na Guanabara. É muito fácil, senhor deputado, ao senhor ministro da Justiça, declarar que minha filha está foragida. Foragida de onde? De qual prisão? De qual quartel? De qual ilha? De qual base aérea? É este o exato paradeiro dela? Uma filha que nunca, ao se afastar de casa, carinhosa e amiga, deixou-nos sem notícias? Ficarei agora 3 anos e 2 meses em completo silêncio? O que queremos, eu como sua mãe, e em nome do seu pai, que se encontra enfermo, de seus irmãos, de nossos amigos, e não só como familiares de uma jovem moça desaparecida nos órgãos de segurança de nossa tão querida pátria, e sabermos, depois de 3 anos e 12 meses de angústia, somente uma coisa: seu exato paradeiro. Se encontra no reino dos vivos ou se encontra na santa paz do Senhor. Respeitosamente, Felícia Mardini de Oliveira. Eu queria só, por último, eu queria lembrar o seguinte: a dona Felícia, ela fez uma exposição de fotos da Isis. Vocês lembram? Eu queria saber onde está essa exposição de fotos, porque nós tínhamos que retomar essa exposição. Nós tínhamos que retomar. Era toda a história da Isis, as fotos que ela foi ajuntando. Era muito bonita essa exposição. Eu acho que deve ter no baú da dona Felícia tem essa exposição. E a gente acho que devia trazer a público essa exposição. E muito obrigada, gente. A sessão está encerrada.